Graças e paz, irmãos. Amém? Cadê os filhos e as filhas de Deus aí? Glória a Deus, né? Mais um mês iniciando aí. Estamos aí no mês 6, dia 2. Nós tivemos o mês de maio falando sobre família. Hoje eu quero falar com você sobre fé. Sobre fé. O Senhor tem falado ao meu coração sobre fé. Abre comigo a sua Bíblia aí, em Marcos capítulo de número 4. Marcos capítulo de número 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Todos encontraram, amém? Diz assim, Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu quero falar com os irmãos aqui sobre fé, mas eu quero falar sobre uma fé inabalável, uma fé diferente. A palavra inabalável, irmãos, ela significa fortemente apoiada, firme, fixo, profundamente arraigado e enraizado. É esse tipo de fé que eu quero falar para você. Uma fé forte, uma fé firme, arraigada, uma fé com profundidade, uma fé genuína, verdadeira, né? E a palavra fé em Hebreus capítulo 11, né, no versículo 1 diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera em Deus. Então eu quero falar desse tipo de fé, obrigado, irmão, desse tipo de fé. Uma fé inabalável, uma fé que não anda por vista, mas uma fé fundamentada na palavra, uma fé genuína. É isso que nós precisamos nesses dias, né? Se nós formos olhar todos os dias, né, nos relatórios da saúde, nós vamos ficar muito, né, podemos até ficar desesperados, porque todo dia tem caso novo. Claro, né, irmãos, é normal, as pessoas têm contato, infelizmente, né? Alguns cuidaram mais, outros cuidaram menos. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós vamos andar por fé e não por vista. E aqui nesse texto, irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estava com os seus discípulos. E quando ele estava com os seus discípulos, eles entraram no barco no final da tarde e entraram mar adentro, né? E eles entraram mar adentro, mas a Bíblia diz que foi chegando um certo horário, o Senhor Jesus começou a dormir. Ele começa a dormir no barco, e vem uma tempestade, e os homens de Deus ali que andavam com Jesus, os discípulos de Jesus, muitos deles eram pescadores ou ex-pescadores, começam a se desesperar, e vão até Jesus e falam assim: mestre, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo? O Senhor não se importa com a situação que nós estamos passando? O Senhor está dormindo no meio de uma tempestade? Irmãos, eu confesso para os irmãos que a primeira vez que eu li isso
há uns 20 anos atrás, quando eu li esse texto, quando eu estava lendo o Evangelho de Marcos, e eu não entendi essa atitude de Jesus. A primeira vez que eu li esse texto, eu não entendi por que Jesus estava dentro do barco dormindo. E eu li um comentário que diz que somente no Evangelho de Marcos fala que ele tinha um travesseiro ainda, né, que ele estava dormindo com um travesseirinho dele. Nos outros evangelhos, lá em Lucas vai falar, lá em Lucas 8 e Mateus capítulo 8 vai também falar da mesma passagem, mas somente no Evangelho de Marcos é registrado que ele estava dormindo com um travesseiro. Não sei se na sua versão, no versículo 38 fala assim: e Jesus estava na popa, ali na frente do barco, dormindo sobre o travesseiro, né? Jesus, ele pregando o Evangelho, irmãos, ele saía de cidade em cidade, e os momentos de luxo de Jesus é quando ele pegava um barco desse aqui, e como ele andava muito, e ele falava muito o dia inteiro, ensinando, curando, libertando, eu acredito que chegava no final do dia, ele estava exausto, e ele entrou naquele barco e foi dormir. Quem já parou para pensar nisso? Por que Jesus estava dormindo na popa do barco? Já parou para pensar nisso? Quem já pensou assim, por que Jesus estava dormindo na polpa do barco, no meio de uma tempestade? Se eu, ou se você, fôssemos pessoas que não crescem em Deus, talvez nós falar, tá vendo? Olha o Deus aí, estava dormindo, não estava nem aí, ó, ligando para eles. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo dias difíceis, e parece, irmãos, que está um silêncio de Deus na humanidade. Está todo mundo aí, né? Só, se você assistir os jornais, as notícias, só notícia ruim, não é assim? Difícil vir uma notícia boa. Parece que nós estamos enfrentando algo parecido com o que eles estavam passando. Eles eram uma tempestade ali no meio do mar, e nós estamos enfrentando um vírus, né, que ninguém descobre a cura. Quando alguém fala que tem cura, né, é questionado. Cadê o nosso Deus, né? Talvez alguém está perguntando, cadê Deus? Cadê o Deus dos crentes? Cadê a fé dos irmãos? Cadê aqueles que creem? Cadê os pastores curadores, não é assim que fala? Os curandeiros que oram e as pessoas são curadas. Estão questionando, irmãos, a nossa fé. Estão questionando a fé em Cristo. Quem não tem um conhecimento da palavra, vai ler um texto desse, e nesses dias que nós estamos vivendo, não vai entender. Mas sabe por quê, irmãos? Porque não vive uma fé inabalável. Sabe o que é uma fé inabalável? Que não depende da circunstância para crer em Deus. Jesus podia estar até dormindo aqui na popa do barco, mas Jesus estava no barco com eles. Parece até que Deus está em silêncio pelo que a humanidade está passando nesses dias, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Isso é a fé inabalável, é saber que quando vem um dia mau, Deus não te abandonou, Deus continua com você, Deus continua comigo. A Bíblia diz que quando eles despertaram Jesus, aí, irmãos, nós vamos entrar num atributo divino de Jesus, o controle sobre todas as coisas. Eu quero que os irmãos lembrem, diante desse momento que nós estamos vivendo, irmãos, quando tudo isso passar, que Deus nunca foi surpreendido. Deus não está sendo surpreendido em nada. Deus sabe de todas as coisas, e Deus continua no controle de todas as coisas. Não fique apavorado. Eu não estou falando para você sair daqui, sair abraçando todo mundo na rua, com imprudência, não passar álcool em gel, não lavar as mãos, não se higienizar, não é nada disso, irmãos. Eu estou falando para você não deixar nada abalar sua fé, nada abalar sua convicção em Deus. O Deus que nós servimos continua sendo o mesmo, e a palavra de Deus diz que Jesus aqui, ele começa a manifestar um atributo divino na vida dele. Ou seja, olha só, irmãos, eu fui pesquisar um pouquinho. Abre comigo a sua Bíblia lá nos Salmos de número 107. Salmos de número 107. Salmos número 107. Salmos não tem capítulo, tá bom? Por isso que eu falo número. Salmos 107, versículo 28. Chega a ser engraçado, fala o Salmo 107, versículo, né? Mas dizem que a maneira certa de falar é o número, não capítulo.
Diz assim no versículo 28, Salmo 107, versículo 28. Para ficar fácil, abre a sua Bíblia no meio, assim, ó, está bem no meiozinho o livro de Salmos. Diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a calmaria, e assim os levou a porto desejado. Amém? Olha só o que o salmista escreve a respeito de Jesus, que Jesus, sendo Deus, na sua onipotência, ouviu o clamor, e trouxe a calmaria. Ou seja, se Jesus está no nosso barco, meu irmão, se a enfermidade chegar na nossa casa, se os problemas chegar na nossa casa, se o desemprego bater lá na sua porta, é para você e eu clamarmos a Jesus, confiarmos em Jesus. Isso é uma fé inabalável, que não depende das circunstâncias à nossa volta para deixarmos de crer, senão nós vamos ouvir como os discípulos: cadê a fé de vocês? Só tem fé quando tudo vai bem? Só acredita nele quando as coisas dão tudo certo? Aqui a Bíblia diz que Jesus estava na polpa do barco, dormindo, descansando. Ali Jesus descansando no travesseiro, clamaram Jesus, e Jesus pegou e falou assim: acalma a tempestade, fica quieto. Ou seja, irmãos, você sabe por que Jesus estava dormindo? Porque nada surpreende Deus. Nada é mais poderoso do que Ele, nada tem mais poder do que Deus. Se você gosta de ler a Bíblia, você vai entender que o que nós estamos vivendo está registrado na palavra como o princípio das dores. Está lá em Mateus 24, Lucas 24, em outras passagens bíblicas, fala que nós vamos passar por esses momentos na nossa fé. Nós não somos melhores dos que vieram antes de nós, irmãos. Os profetas foram perseguidos, passaram dificuldade, grandes homens de Deus enfrentaram tempos de secas, tempos de crise, mas eles continuaram crendo em Deus. Eu gosto muito da passagem lá de José no Egito, quando diz que veio 7 anos de abundância, mas 7 anos de muita seca, e a Bíblia diz que por causa de José, Deus fez prosperar o Egito. Ele ficou muito mais forte na seca do que na abundância. Ou seja, se nós tivermos esse tipo de fé que José tinha, de servir a Deus, de confiar em Deus, mesmo que vier as tempestades, mesmo que venham os tempos difíceis, Deus quer que eu e você tenhamos uma fé inabalável, meus irmãos. Nós precisamos confiar em Deus. Nós sabemos que as notícias não são boas, não são a favor, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Cadê a sua fé inabalável, meu amado? Cadê a minha fé nesses dias? Os discípulos estavam com Jesus e com medo da tempestade. É normal, meu irmão, você ficar com medo, você ficar preocupado. Eu não estou dizendo que você não vai ficar preocupado quando você ficar desempregado. Eu não vou dizer que você não vai ficar preocupado se alguém ficar enfermo, ou se você ficar enfermo, qualquer um de nós. Não é nesse sentido, irmãos. Eu estou dizendo para você que eu e você precisamos confiar nele, totalmente nele, porque Jesus, Ele quer que nós tenhamos uma fé inabalável, uma fé que está acima das circunstâncias, das tempestades que nós venhamos enfrentar. Os dias são difíceis, mas nós temos que crer que Deus continua sendo o mesmo, que Ele continua no governo de todas as coisas, Ele continua cuidando, Ele continua nos amando, Ele continua cuidando de você, da minha casa, da sua família, e ainda que venha a tempestade, nós vamos clamar por Ele, e Ele vai ouvir o nosso clamor, mas nós precisamos ter fé. E a palavra fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera em Deus. Ou seja, ainda não aconteceu, mas pela fé eu creio que Ele já fez por mim. Isso é a fé inabalável, irmãos. E a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem na fé. Agora, meu irmão, nesse tempo que é a hora de você fundamentar a sua fé, de você firmar-se no Senhor, é a hora de você e a sua casa dobrar o seu joelho, clamar por Jesus e confiar no Senhor Jesus, confiar nas promessas, nas palavras que estão registradas nesse livro, nas Sagradas Escrituras. É ela que vai fortalecer. Senão, irmãos, nós vamos ser que nem aquela passagem bíblica que diz que a pessoa construiu uma casa sobre areia, sem um alicerce. Veio a tempestade, o que? Derrubou a casa. Mas a mesma Bíblia diz também que uma pessoa construiu sobre a rocha. Veio a tempestade e não derrubou a casa. Ou seja uma fé na areia, ou seja, uma fé fundamentada na rocha, nenhum escapou da tempestade. A diferença que aquele que firmou a sua fé na rocha, que é Jesus, veio a tempestade e não caiu. Eu e você, nós não vamos cair. Deus não vai permitir isso, se a nossa fé for uma fé inabalável, uma fé forte, firmada em Jesus. Todos os cultos eu enfatizo aqui para os irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando vir aquele momento difícil, você vai lembrar lá do Salmo 23, no versículo 4, abre lá no Salmo 23, versículo 4, para você ver, você entender o que diz o salmista Davi. Ele diz no Salmo 23, versículo 4, olha o que ele diz aqui. Ele começa dizendo que Deus é o pastor dele, que nada vai faltar, que vai cuidar dele. Mas no versículo 4 ele fala o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi conhecia Deus como seu bom pastor. Davi antes de ser rei era um pastor de ovelhas. Matou o urso, matou o leão, mas ele falou assim: olha Deus, eu sei que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele fala de todas as promessas, ele fala assim: olha, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Mas aí no versículo 4 ele muda, ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha só, irmãos, que palavra poderosa. Ele não está dizendo: Senhor, porque o Senhor é o meu pastor, nada vai faltar para mim, que eu não vou passar por dias difíceis. Jesus nos avisou na palavra, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, irmãos. Não é para desesperar. Mas estão falando, pastor Cristo, que vai vir uma crise, que vai não sei o que. Meu irmão, você está confiando no homem ou em Deus? Onde está fundamentada a sua fé? A Bíblia diz, o salmista fala o quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor, só os que confiam no Senhor. Olha que palavra poderosa, irmãos. Tem até cântico, né? Tem até cântico: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha o que diz o Salmo de número 33, no versículo 7. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Olha só, meu irmão, não existe nada fora do governo, do poder de Deus. Quando vier a tempestade, meu irmão, lembra da palavra de Deus que você tem se alimentado. Lembra das promessas do Senhor, de cada texto que você tem lido. Pode anotar na sua Bíblia, não é pecado riscar sua Bíblia, anotá-la não. É bom que você vai guardar. Coloca versículo assim na geladeira, coloca lá na sua casa, em vários lugares, para você ficar reafirmando a palavra de Deus, tomando posse da palavra de Deus, crendo, vivendo a palavra de Deus. Senão, meus irmãos, daqui um dia você está sem cabelo.
Está aí tudo, não por causa da idade, não por causa da genética, mas de desespero. Está perdendo cabelo por desespero, não conseguir dormir. Daqui um dia você não vai conseguir dormir sem tomar um remédio, porque você vai ficar preocupado. Meu Deus, o mundo vai acabar. Meu irmão, já disse aqui, para a igreja, a volta de Jesus é a melhor coisa. É o dia mais aguardado para a igreja de Cristo, é a volta de Jesus. Para quem não conhece Cristo, a Bíblia fala que vai ser um dia de juízo. Mas para a igreja, para aqueles que creem na sua salvação, para os salvos, é o melhor dia, irmãos, é a volta de Jesus. Nós não vamos mais ter dor, nós vamos ter mais sofrimento, nós vamos passar mais essas coisas que nós passamos aqui nessa terra, não. Nós vamos passar uma eternidade com Cristo. Mas enquanto isso não acontecer, meu irmão, você e eu temos que perseverar, nós temos que ter uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé inabalável, confiando no Senhor. Tem muita gente, irmãos, que não conseguiram passar nem a quarentena, não conseguiu nem passar a quarentena, quanto mais perseverar até o fim. Tem gente que não conseguiu cultuar a Deus sem templo. Meu irmão, o templo é um lugar de adoração, que foi construído tudo isso aqui, essa estrutura, para reunir a igreja, para dar culto a Deus. Mas nós sabemos que nós não podemos depender de uma estrutura humana para dar um culto para Deus. Meu irmão, se nós não podíamos cultuar por causa da quarentena, ninguém te proibiu de orar em casa, ninguém te proibiu de ler a Bíblia. Cadê a fé inabalável? Quantas pessoas, irmãos, não conseguiram passar nem a quarentena, não conseguiram orar, não conseguiram perseverar? Você acha que vai conseguir perseverar até a volta de Jesus? Se nem conseguiu passar uma quarentena? Meus irmãos, eu ouvi de um colega meu, falou assim: eu acredito, pastor Cristo, que a igreja só está passando por um teste. Um amigo falou isso para mim, que ainda vai chegar dias que o negócio vai arrochar um pouquinho mais, e Deus vai passar uma peneira de novo. Irmão, que seja teste ou não seja teste, o importante é que a sua fé e a minha fé seja inabalável. Que nós não venhamos deixar que as tempestades, que os problemas do dia a dia venham a esfriar a nossa fé. Ao contrário, meu irmão, eu sou o contrário. Quanto mais o negócio arrocha para o meu lado, mais eu busco a Deus. Mais eu busco a Deus, irmãos. Aí eu falo assim: bom, essa fase da minha vida eu passei, agora eu vou para cima de outra. E em degrauzinho em degrauzinho a gente vai crescendo na fé com Cristo. É através das dificuldades, irmãos, que nós vamos crescer na fé. Lá em Amós, no capítulo de número 4, no versículo de número 13, você vai voltar lá em Mateus, vai voltando para trás, se você vai achar o Amós. Amós 4, 13. Olha que interessante que o profeta Amós registra. Amós 4, 13. Eu estou correndo aqui, irmãos, por causa do horário, né? Hoje a gente tem que encerrar mais cedo. Amós 4, 13. Diz assim: porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Olha só, irmãos, olha o que o profeta Amós diz: porque é Ele quem forma os montes e cria o vento. Por isso que Jesus estava lá de boa, descansando, porque Ele criou o vento. Ele está desde a criação, a Bíblia fala que Ele sempre existiu. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando todas as coisas, porque o vento para Jesus era da sua criação. Então Jesus estava ali. Ou seja, os discípulos, irmãos, eu acho que os discípulos, a Bíblia deixa essas brechas aí da vida deles aí para nós, para mexer com a gente mesmo, né? Irmãos, quantos de nós aqui não queria ser um dos 12? Acho que a maioria queria ser um dos 12, não queria ser um dos 12, né? Tem um lá que ninguém queria ser ele, né? Mas fazer parte daqueles 12 ali era um privilégio. Ou ser uma daquelas mulheres, né, as irmãs que andaram com Jesus, que serviam Jesus. A Bíblia fala que as mulheres serviam Jesus. Quem das irmãs não queria ser uma daquelas mulheres? Quem de nós não queria ser um daqueles 11, né, pelo menos, dos 11, então, vamos tirar lá o Judas de lado.
Quem de nós não queríamos ser? Aí falar assim, cara, como que Judas dá um bola fora daquele? Como que Judas traz Jesus, anda com Jesus? Nós falamos assim, meu Deus, a gente sente a presença de Deus, né, irmão? A gente fica tão alegre, né? Assim, a gente vem no culto, a irmã estava adorando aqui, né? Tu és bom, e cantando cada hino assim, gostoso, você sentindo a presença de Deus, parece que está voando. Aí você pega, lê a palavra, Deus fala no seu coração. O cara andava com Jesus, irmãos, comia com Jesus, dormia nos mesmos lugares que Jesus, e ainda teve coragem de trair Jesus. E Jesus avisou ele. Tomé, irmãos, comia, andava com Jesus e falava assim, nós vamos voltar lá para a casa de Lázaro para a gente morrer? Mostra para mim o Pai. Olha como que eram os discípulos de Jesus, irmãos. Os discípulos de Jesus, antes da descida do Espírito Santo, irmão, um era duvidoso, o outro era covarde, achava que era corajoso, que era Pedro, né, andava armado. Todo mundo que anda armado é corajoso, né? Eu nunca conheci alguém que não é corajoso que anda armado, né? Por isso que Pedro, ele era corajoso, né? Eu não te nego, Jesus, eu não te nego. Não foi assim, irmãos? Na primeira oportunidade foi lá e cortou a orelha do soldado, não foi? Estava armado, andando com Jesus. Não confiava que Jesus podia. Jesus falou o quê? Quando fala assim, não precisa de arma. Se eu quiser, o meu Pai manda um exército de anjo aqui. Irmãos, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais agora, eu e você ia ver o exército do Senhor guardando a nossa casa, guardando a nossa vida, irmão. Você acha que por que você ainda está vivo, você está com saúde, eu estou com saúde? Você acha que por que ainda estamos aqui? Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para trabalhar em favor dos santos. Nós não temos anjo da guarda, nós não cremos nisso, mas a Bíblia fala que Deus dá ordem aos anjos para trabalhar em favor da igreja. Eu quero estimular você a ter esse tipo de fé, meu irmão, que você é guardado pelo Senhor. Se achar que é pouco, a Bíblia fala assim, o anjo do Senhor acampa em volta daquele que o teme. Sabe quem que é o anjo do Senhor? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Vou enviar outro Consolador. Sabe quem que é? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Deus em nós, meus irmãos. Deus escolheu habitar dentro de nós. Ou seja, como que eu e você temos Deus dentro de nós, o Espírito Santo, temos acesso à palavra, seja aqui, seja num aparelho de celular, e nós vamos deixar as situações abalar a nossa fé. Eu não conformo com a coisa dessa, irmãos. Eu não conformo com a coisa dessa. Como que eu vou me conformar, ver um cristão duvidar, ficar apavorado, desesperado, perder sono, porque meu Deus, o coronavírus está aí? Meu irmão, só se cuida, continue confiando em Deus, se cuida, seja prudente, simples como a pomba, prudente como a serpente, mas o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Temos que ter uma fé inabalável, e a sua fé e a minha fé só vai ser inabalável se Jesus estiver no nosso barco. O nosso barco é a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento. Jesus tem que estar nesse barco, tem que estar na vida dos nossos filhos, é esse barco que Jesus tem que estar. Porque, meu irmão, parece até que tem hora que ele está em silêncio, que nós, ou ele está em silêncio, ou é nós que não estamos sabendo pedir, ou é nós que não estamos sabendo falar. A Bíblia fala que muitas vezes vocês não recebem porque não sabem pedir. Tem gente pedindo um avião para Deus e nem sabe pilotar, né? Tem gente pedindo, que nem aquela pessoa que quer uma grande colheita, mas não prepara a terra antes, não prepara tudo, a sementinha, tudo, prepara no tempo certo para plantar, né? Não tem como, né, irmão? Tem irmãos aqui que entendem essas coisas mais que eu aqui, que sabem que não funciona assim. Agora acha, meu irmão, que você vai colher algo de Deus que você não plantou? A única coisa que a gente vai receber, irmãos, de graça é a salvação. A Bíblia diz que o reino de Deus é tirado da força. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Alguém pagou um preço muito alto, para que eu e você tenhamos uma fé inabalável. Jesus separou esses 12 aqui, mas nem parecia que tinha pescadores profissionais aqui, irmãos. Nem parece. Parece que eles nunca tinham enfrentado uma tempestade. Eles começam, mestre, mestre, Senhor, não se importa que nós vamos perecer.
Jesus fala assim: acalma-se, fique quieto, fala para o mar. E depois Jesus fala para ele assim, versículo 40, então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Você acha que é por que Jesus disse isso? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus já tinha feito muitos milagres. Jesus já tinha feito muitos sinais. Eles provavelmente já tinham visto Jesus levantar a pessoa que nunca andou, curar o cego. Eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas, muitos milagres. E Jesus fala assim: por que vocês são tão medrosos? Algumas versões vão chamar de tímidos, né? Não sei se a sua Bíblia fala tímidos. Por que vocês são tão tímidos assim? Agora você entendeu o que é tímido aí, né? Ser medroso, não romper na fé. Tímido na fé, irmãos, que ele está dizendo. A pessoa que está ali, está com Jesus, mas está duvidando. Ele estava com Jesus no barco, mas estava duvidando, irmãos. Porque eles acordam Jesus desesperado, e quando Jesus acalma a tempestade, e fala assim: cadê a fé de vocês? E eles, olha o versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem está falando isso aqui, irmãos, eram pessoas que comiam, andavam o dia inteiro com Jesus, dormiam nos mesmos lugares. Eles andando, comendo, vivenciando os milagres ali, dia a dia com Jesus, agiram assim. Agora imagina nós, se nós não fundamentarmos a nossa fé na palavra. Agora imagina nós, se nós não orarmos. Agora imagina cada um de nós, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Eu quero que você, meu irmão, tenha uma noite de descanso e de paz hoje. Eu quero que você durma em paz. Pastor, aumentou 2 casos. Meu irmão, deita sua cabeça no travesseiro hoje, se você gosta de travesseiro, e dorme, e descanse. Porque a Bíblia diz que Deus cuida dos seus até quando eles dormem. Que Deus abençoa os seus filhos até quando está dormindo. Eu e você temos que crer na palavra do Senhor, irmãos. Nós não vamos sair aí como imprudentes, andando sem tomar as precauções, as coisas que sem tocando todo mundo, pegando na mão, abraçando. Não vamos fazer isso. Isso é imprudência, né? Imprudência é tolice, né? A pessoa tola que faz isso. Vamos seguir as recomendações médicas. Não faz mal para ninguém. Ninguém vai deixar de ter fé por causa dessas coisas. Eu continuo olhando para os 2 lados da rua, antes de atravessar a rua, antes de entrar com o carro na avenida, atravessar a BR. Isso não diminui a minha fé. Quando eu preciso, eu vou lá no dentista, eu vou lá no médico, faço exames. Isso não diminui a minha fé, meus irmãos. Isso não diminui a nossa fé. Passar álcool gel, se cuidar, isso não diminui a sua fé. Isso aí não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de você não ter paz, de você não conseguir dormir, de você ficar desesperado, achando que o mundo vai acabar. Meu irmão, se antes de acabar Jesus vem e te busca, fique em paz. Antes de acabar Jesus vai buscar a igreja. Ele não vai acabar com tudo com a gente aqui não. Ele vai arrancar da terra, vai arrebatar os vivos, vai ressuscitar os mortos, a Bíblia fala. Mas a nossa fé tem que ser inabalável, tem que ser uma fé firme, forte, constante no Senhor. Senão, irmãos, daqui um dia Ele vai perguntar aí para nós: por que você está com medo? Cadê sua fé, Cristo? Vamos orar, meus irmãos? Está no nosso horário já. Fala para o irmão do seu lado assim: tenha a fé inabalável, meu irmão. Tenha uma fé inabalável. Não tenha medo das tempestades. Não tenha medo não. A diferença onde foi construído o alicerce da sua fé. Tem gente desesperado, porque não está firmado na palavra. Tem muita gente desesperada por isso. Mas quem está firmado na palavra de Jesus, meu irmão, não precisa ter medo. Continua firme, continua firme, continua firme com Jesus.
Vamos orar? Quantos irmãos adoram o Senhor? Vamos adorar Ele. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Nós te bendizemos, Senhor. Senhor, coloca em nós uma fé inabalável, ó Deus. Senhor, derrama o dom da fé aqui nessa noite, ó Deus, no coração dos teus filhos, ó Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, crer no teu poder. Que ainda que venha a tempestade, ó Deus, o Senhor está na polpa do barco. Ainda que venha o dia difícil, o Senhor nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, Senhor. Deus Todo-Poderoso, cuida de nós, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, fortalece, ó Deus, a fé dos meus irmãos, das minhas irmãs nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, que nada possa abalar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, ó Pai. Porque a Tua palavra diz, ó Pai, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, na força do Teu poder. Nós confiamos no Deus que é invisível, mas é imortal. No Deus, ó Pai, que é o Todo-Poderoso, aquele que é o grande eu sou, aquele, ó Deus, que criou os céus e a terra e tudo que nela há, Senhor. Aquele que disse para aqueles discípulos, ó Pai, no meio daquela tempestade: vento, acalma-te, aquieta-te. E a Tua palavra diz, ó Deus, que imediatamente o vento cessou, Senhor. Tudo parou, ó Deus, porque, ó Pai, tudo está diante do Teu governo, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que os homens, ó Deus, com seus projetos, ó Pai, que eles, ó Pai, não estão no governo das coisas, ó Pai. Eles acham, ó Deus, mas o Senhor está no governo de tudo. E nós cremos, ó Pai, na Tua intervenção, ó Deus, em nossos dias, na nossa casa. Nós cremos no Teu cuidado, Senhor, sobre a nossa família. Nós cremos, Senhor, no Teu cuidado, ó Deus, sobre a vida dos nossos filhos. Nós cremos, ó Deus, no Teu cuidado, ó Deus, lá no nosso trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos no Teu cuidado dos nossos familiares que não moram em nossa cidade. Nós cremos no Senhor, nós cremos, Senhor. Deus, coloca em nós uma fé inabalável, Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, ó Pai, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele continua no governo de todas as coisas, ó Pai. Nada pode frustrar os Teus planos, ó Deus. A Tua palavra diz, ó Pai, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, ó Pai. Jesus Cristo, ó Pai, é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é aquele que pode, é o nosso Salvador, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, Senhor, que nós cremos no Teu poder, Senhor. Abençoe, Senhor, cada célula que vai se reunir, seja com a sua família, seja através das redes sociais, seja na maneira presencial. Meu Deus, seja com cada um de nós. Meu Deus, continue manifestando a Tua graça, continue manifestando o Teu poder entre nós, continue abençoando, ó Deus, as nossas vidas. Deus, eu oro, ó Deus, pelos meus irmãos que fazem parte do grupo de risco, Senhor. Meu Deus, continue guardando, Senhor, eles e a casa deles. Continue cuidando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, continue livrando desse mal, Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva. Meu Deus, abençoe a nossa cidade. Abençoe, Deus, a cidade desse irmão, dessa irmã que está assistindo, ó Pai. Em o nome de Jesus, abençoe essa família, essa casa. Cuida desse lar, Senhor, assim como o Senhor tem se feito presente em nosso lar, em nome de Jesus.
Oh Deus Todo-Poderoso, nós confiamos no Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que pode acalmar as tempestades. O Senhor é o nosso pastor, e ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor é conosco, ó Deus. O Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. É em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eu oro, ó Deus. Tira, Senhor, a angústia desse coração, Senhor. Essa pessoa, Deus, estava com dificuldade de dormir, Senhor. Essa pessoa, Deus, que estava, Pai, com medo de morrer, apavorada, Senhor. Tira, Senhor, tira todo o medo, Senhor. Traz a paz que excede todo entendimento, ó Pai. A paz que esse mundo não tem, o Senhor tem, Senhor. Dá essa paz a esse coração. Dá essa paz, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Esta é a minha oração. Esta é a nossa oração, ó Deus. Amém e amém, ó Deus. Acima está teu nome imutável, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quem crê no que foi dito aqui hoje? Toma posse, meu irmão. Não deixa nada abalar sua fé, não. Trabalhe em paz, durma em paz, viva em paz. A paz que o mundo não tem, Jesus dá ela. E essa paz é quando o mundo não está em paz, Ele tem a paz que excede todo entendimento. É essa paz que Jesus tem para nós. Vamos falar nossa frase? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, dê uma noite de descanso, uma ótima célula para você, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e em Jesus somos mais que vencedores.